Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável. Mas antes de tudo, que o tema de hoje é bastante interessante, é o que são os hormônios, se você sabe o que é essa substância, o que ela faz no corpo, você pode nos seguir nas redes sociais, ou através do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou também nos seguir através do Instagram, o Instagram que é o @tvmundomaior.com.br. Vai lá, dá o seu link, dá o seu joinha, compartilhe esse programa que certamente irá ajudar muitas e muitas pessoas. Mas o tema polêmico que todo mundo quer saber, que todo mundo quer entender, que são hormônios, afinal, o que eles fazem no nosso corpo, qual é a finalidade, quando que ele é benéfico, quando que ele pode te prejudicar. E para isso, nós, como vocês já nos conhecem, eu estou na categoria de farmacêutica, dentro desse potencial da bioquímica, entendendo as ligações químicas, e está aqui o doutor, que vai falar também a questão clínica desses hormônios, como é que isso está acontecendo no organismo, como é que ele observa como tudo isso pode ser beneficiário a você, muitas vezes que ainda está em dúvida, se eu uso, se eu não uso, para que vai servir? Então vamos lá. Olá, pessoal. Como ver saudável sem hormônios? Os hormônios são os mensageiros químicos que interferem no nosso organismo a curta distância ou a longa distância. São muito importantes porque realmente eles que comunicam todos os nossos órgãos e elevam, digamos assim, informações vitais para o bom funcionamento. Eu vou fazer uma pequena divisão, porque existe o estudo dos hormônios na patologia, então quais os problemas patológicos, as doenças que tem por questões hormonais. Mas hoje existe um aspecto muito interessante que é os benefícios de uma vida saudável com os hormônios. Então vamos separar. Então se aprendeu por muito tempo que os hormônios só serviram para você corrigir, equilibrar as doenças. E eventualmente começou a se estudar na década de 30 a menopausa, que é a pausa dos hormônios femininos que a mulher para de menstruar, que é chamada menopausa. Mas daí para frente tem muito estudo. E hoje a proposta é que não sirva só os hormônios para que nós tratemos as doenças, e sim para que a gente se beneficie de uma vida mais saudável. São vários os hormônios importantíssimos. Nós vamos falar da tríade que atualmente é mais importante para o nosso cotidiano. Os hormônios produzidos pela tireoide, os hormônios produzidos pela suprarrenal e os hormônios produzidos pelo pâncreas. Então, esta tríade, hoje em dia, é o que mais nos afeta no cotidiano. Então, Joeli, como é que a gente pode entender que a falta, por exemplo, do hormônio da tireoide pode trazer alguma dificuldade no cotidiano, mesmo que não esteja doente a tireoide? Pessoal, a gente entende que existe uma disfunção da tireoide que está acontecendo aí calmamente, subclinicamente, pela quantidade dos hormônios que vem se secretando. Pela questão alimentar, os alimentos que são pobres em selênio, alimentos que não contêm iodo, que não contêm cobre, tudo isso faz com que ocorra, vamos dizer assim, uma disfunção na conversão dos hormônios da tireoide. Você sabe que a tireoide, é regida pelo T3 e pelo T4, ok? Muito bem. E normalmente se repõe apenas o T4. T4, sabendo-se que o T3, que é a parte que vai agir no seu corpo. Então, esse T4 que você ingere, junto com algumas vitaminas, junto com alguns minerais, ele promove a conversão para o T3, e é o T3 que tem a sua funcionalidade bioquímica no seu corpo. Muito bem. Mas quando nós não temos essa situação alimentar ou não fazemos uma suplementação, ocorre que começa a existir aí um processo de disfunção tireoidiana que você vai olhar nos exames muitas vezes, vai estar dentro daqueles marcadores já pré-estabelecidos, mas você sente clinicamente uma série de alterações. Cansaço, inchaço, dores pelo corpo, o engordar, porque o metabolismo fica mais lentificado, a depressão, a confusão mental,
muitas vezes, né, aquela total desmotivação que você fala, nossa, mas não está de fato acontecendo nada na minha vida que me patrocine essa sensação, mas eu estou, né? O cabelo fica frágil, cai, as unhas. E isso, pessoal, é uma coisa que nós já estamos querendo entender, que já está num nível epidêmico. Então, eu entender um pouco melhor isso aí. O hipotireoidismo tipo 2. Então, o hipotireoidismo tipo 2 é a epidemia que a Joeli estava falando. É uma disfunção da tireoide. E hoje em dia é o de mais importante você observar na sua vida. Primeira coisa. Então, eu sugiro sempre para as pessoas que busquem hoje em dia informação. Então, busquem na internet, coloquem lá hipotireoidismo. Hipo é menos, quando a tireoide está trabalhando menos. Mesmo que você seja magra, mesmo que você fale, mas o hipotireoidismo engorda. Existe o hipotireoidismo paradoxal. A pessoa está magra, mas ela tem todos os sintomas do hipotireoidismo tipo 2. Esse tipo 2 é principalmente uma espécie de disfunção alimentar e contaminação ambiental. Então, quando você acorda pela manhã, que você toma banho de água quente, os teus poros abrem e você absorve da água o cloro. Aí você escova seus dentes, tem flúor na pasta dental. Aí você come o teu pãozinho, tem bromo. Esses 3 elementos químicos competem com o iodo. E aí, por uma questão de competição, você fica com menos iodo no corpo, junto com o selênio, com a vitamina A. Você então tem uma disfunção da produção que você necessita do hormônio tireoidiano para ter uma vida saudável, inclusive, principalmente cognitiva. Então, a pessoa de idade precisa ficar muito atenta, porque ela pode ter uma disfunção cognitiva, que vai achando que é um problema de memória, um problema de Alzheimer, e a questão está principalmente localizada na tireoide. Aí também temos a questão da tireopausa. É isso mesmo, tireopausa. Tireopausa é como se fosse um envelhecimento da tireoide, não sendo utilizada para o que haja necessidade na idade. Então, a própria idade, a tireoide não dá conta. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque tem muito idoso com sentimento de depressão, com diagnósticos aí, like Alzheimer, perto de Alzheimer, e na verdade eles estão com uma disfunção tireoidiana. Então, a primeira coisa que nós temos que falar de hormônios é a tireoide. Você que nos conhece sabe que nós falamos muito. Então, a tríade tireoide, suprarrenal e pâncreas. Suprarrenal é a glândula produtora principalmente dos hormônios do estresse. Hoje em dia, nós temos uma questão do estresse crônico. O estresse crônico traz uma disfunção dessa glândula, trazendo ao quadro de fadiga dessa glândula. Mas como que uma glândula? Como assim? Uma glândula pode se cansar? Uma glândula se cansa, pessoal, né? E é interessante que você saiba disso para você já começar a reverter aí o processo na sua vida. E quando realmente essa glândula se cansa, a liberação do cortisol, que é o hormônio correspondente à suprarrenal, que está aí localizada logo acima do teu rim, né? Bonitinho ali, as 2 glândulas. Ela te traz também muito cansaço, ela te traz um desânimo muito profundo, e muita irritabilidade, pessoal. Claro, se eu estou sem energia, se eu estou sem motivação, qualquer coisa que demande um pequeno gasto energético vai realmente me dar uma sensação de irritabilidade. O que é mais interessante, pessoal, é que quando esse hormônio está em baixa, o organismo ele é tão inteligente que ele vai acessar o centro lá a nível cerebral e a nível hipotalâmico e vai te dar vontade de comer doce, coisas que contenham carboidrato, para que você tenha uma carga calórica, você tenha uma compensação energética e o corpo ande novamente buscando a estabilidade. É muito importante que você saiba disso, pessoal, que o estresse também é uma doença que está correlacionada à questão das disfunções hormonais. E mais antes de nós encerrarmos aqui e ir para o bloco, a questão da insulina, né? Isso, então nós temos o pâncreas, nessa tríade importante, devemos ver em todas as pessoas. O pâncreas produz a insulina e o glucagon principalmente. O pâncreas endócrino, nós estamos falando do hormônio, porque o exócrino produz as enzimas digestivas. Então, a insulina, hoje em dia, nós temos o quê? Muitas pré-diabetes. O que é pré-diabetes? É o excesso de produção de insulina produzido pelo pâncreas por causa do alto nível de estímulo
que nós damos para o corpo. Então vamos imaginar que o nosso sistema tem uma regulagem. O que entra de estímulo doce, entra no organismo. Estímulo doce não significa só açúcar. Você põe um adoçante para o corpo, ele entende como doce, mesmo que não tenha o açúcar. Um estímulo doce faz com que o pâncreas produza insulina. Essa reação insulina-estímulo doce perde um pouco a capacidade, produzindo excesso de insulina. O excesso de insulina causa, digamos assim, uma irritabilidade, entre aspas, que a gente chama de resistência insulínica nas células do corpo, causando o quê? A pré-diabetes. Por isso que nós podemos prever o quadro de diabetes como se fosse um processo que vai chegando. Então existe sim a pré-diabetes, e o começo dela é o hipoglicemia, quer dizer, a glicose fica muito baixa, o excesso de insulina. Então, por favor, quando você for ao médico, é importante você avaliar a sua insulina, junto com a sua glicemia. A insulina é muito mais importante ser avaliada do que a glicemia. A glicemia é uma fotografia do nível de açúcar. A insulina é quando você está produzindo de insulina, causando então uma disfunção orgânica, levando a um processo de resistência insulínica, que é uma pré-diabetes. Então podemos então entrar na prevenção. A tríade tireoide, suprarrenal e pâncreas é o momento atual que nós estamos vivendo. É isso aí, gente. Vejam só a importância que os hormônios têm dentro do nosso organismo, a funcionalidade que ele exerce. São doses, microgramas dessas substâncias que dão e causam enormes efeitos. Em equilíbrio, nós estamos saudáveis, nós nos sentimos bem. Em desequilíbrio, vejam só, é uma cascata bioquímica no qual uma reação vai dependendo da outra, que vai trazer sintomas clínicos aí para você e você realmente vai sentir-se ruim, sentir-se mal. Muito legal, né, pessoal? Esse tema chamado hormônios. Nós vamos rapidinho para o intervalo e nós voltamos já já. Guarda aí tua pergunta. O que serão hormônios bioidênticos? Que é também uma outra febre que todo mundo quer saber o que é, o que diferencia. E se de verdade ele causa alguma negatividade, alguma situação ruim para o nosso organismo. Nós voltamos já já, fica aí.